Fala galera, começando mais um vídeo por aqui e hoje eu tô aqui pra falar sobre a morte, sobre um assunto que muita gente teme, muita gente evita falar, mas que é um assunto fundamental para nossa evolução espiritual. Muita gente morre de medo da morte e por isso passa a vida com medo de fazer coisas, de se aventurar, de ter coragem para fazer o que tem que ser feito, porque no fundo o medo da morte atrapalha muito a sua desenvoltura como um ser humano que está encarnado aqui nesse momento na Terra. Então conversar sobre a morte é fundamental para o teu desenvolvimento. Saber o que acontece durante a vida e pós-vida, isso é muito importante. Vai te trazer mais leveza, vai te trazer mais paz, vai te trazer mais coragem mesmo, para você não ficar com medo de morrer aí durante toda a tua vida. E também vai acalmar o teu coração aí quando você passa por um momento de morte aí, seja com teus parentes, com as pessoas que você ama, com as pessoas que convivem ao teu redor. Porque passar pelo luto é um processo doloroso e se você não conhece a morte, se você não fala sobre esse assunto, vai ser ainda mais doloroso. A gente precisa se preparar para os eventos da vida. Eu preciso entender o que as coisas significam. Eu não me preparo para uma maratona de 42 quilômetros no dia da maratona. Não, eu estou todos os dias treinando para que aquilo aconteça. Eu corro, eu treino, eu pratico, eu estudo, eu me desenvolvo ali diariamente para que no dia do evento eu dê conta, que eu tenha emocional e físico para isso. E a morte é da mesma maneira. Para eu conseguir passar pelo evento da morte, que vai acontecer, que eu vou perder pessoas, não tem como fugir dessa realidade, eu preciso estar me preparando dia após dia para esse evento. E eu quero aqui nesse vídeo hoje trazer algumas visões para vocês, um compilado aí das minhas viagens pelo mundo, da minha volta ao mundo, indo em diferentes culturas orientais, ocidentais também, fazendo uma pesquisa ali, como é que as pessoas entendem a morte, e aí quero entregar para vocês aqui de acordo com a minha experiência, o meu olhar sobre a vida, e eu espero que ajude você a caminhar pela vida com mais leveza, mais tranquilidade, porque esse assunto foi o primeiro assunto que realmente me libertou de um sistema aprisionador. Entender sobre a morte parece muito lúdico, para muitas pessoas que são totalmente céticas, mas entender sobre a morte me libertou de uma maneira que eu nunca mais consegui voltar para uma caixinha. Entender sobre o porquê que eu vivo e porquê que eu morro, cara, vai te ajudar sim a ser uma pessoa melhor, vai te ajudar sim a ter mais coragem para viver a vida e passar a vida sem temer a morte, Porque se eu passo a minha vida com sentimentos ruins, com sentimentos de medo, de desespero, de insegurança, eu de fato não faço o que tem que ser feito. Então, entender sobre a morte é algo que mudou toda a minha trajetória e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aqui hoje. Mas primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Mello, estamos aí todas terças e quintas aqui no YouTube falando sobre desenvolvimento pessoal, espiritual e profissional também. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e vocês que já são da casa, clica no gostei, ajuda aí a gente a chegar em mais gente e assim eu sei se vocês estão gostando ou não dos vídeos. Mas é isso aí, gente. Bora pro vídeo. E olha, sinceramente, eu acredito que a principal causa de temer a morte é, de fato, a gente não ter esse preparo para esse dia. É porque a gente só teme, a gente só tem medo daquilo que a gente desconhece, O medo do desconhecido. E a morte é uma grande caixa de incerteza, Meu Deus, o que acontece? Para onde eu vou? Qual que é o intuito disso tudo? Então, desconhecer a morte causa esse medo. Quando eu comecei a me questionar sobre a vida, sobre o que eu estava fazendo na Terra, sobre qual era o intuito da existência, a morte foi um dos pontos que eu comecei a estudar. O que acontece em relação ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso espírito, quando a gente passa, quando a gente desencarna, quando a gente faz a passagem desse nível de consciência para o próximo. E acredito que para dar uma base aqui para vocês, é importante que a gente perceba que a morte, antes de falar da morte do corpo, é importante a gente perceber que a morte ela está acontecendo o tempo inteiro. A morte ela é uma fase de um estado de evolução. Ela é um ponto dessa escada da evolução. Então, o tempo inteiro as coisas estão morrendo e nascendo. O dia nasce, a noite morre. A noite morre, o dia nasce. As sementes morrem aí para nascer os brotos morrem para nascer as plantas maiores. O fruto morre, aí vira alimento para a terra, adubo para a terra, alimento para os passarinhos.
O embrião morre para nascer o bebê morre para nascer uma criança. Então a gente vai nascendo e morrendo o tempo inteiro, todos os dias uma célula do seu corpo morre, um fio de cabelo cai, uma unha quebra ali. Então as coisas morrem o tempo inteiro. Então é importante que a gente entenda o que é a morte, né? O que significa essa morte, para que a gente saia de um contexto de só pensar, meu Deus, caixão. Não, a morte, ela é algo maior, ela tem algum significado. Então é importante a gente perceber que a morte é algo certo, a morte é algo inevitável, vai acontecer. O ponto é, o que vai acontecer depois da morte, né? O que a morte me traz? Ou ainda, né, uma outra pergunta, o que vai morrer, na verdade? Quando a gente pensa na morte física, na morte ali, né, da perca das pessoas, o que vai morrer? Eu sinto muito que as pessoas temem muito a morte porque só olham para o físico, só olham para o que estão olhando, só olham para o que estão enxergando, só olham para aquilo que os olhos estão vendo. Mas não, gente, a gente precisa entender que a composição do mundo, ela é muito maior do que eu consigo enxergar. Tem muito mais coisas acontecendo além daquelas que meus olhos conseguem ver. Se a gente olhar esse espectro visível aqui, a gente percebe que o que os olhos enxergam é uma parcela muito pequena perto de tudo que existe. Existem diversas coisas que meu olho não está captando, e muito mais do que aquilo que você consegue ver. Então aí, para os mais céticos, é importante que você entenda que os teus olhos, aquilo que você está enxergando, é uma pequena parcela de tudo que existe. E o corpo faz parte dessa pequena parcela. E aí a gente precisa, então, começar a dividir a questão física e a questão espiritual. Creio eu que você não se considera um robô, né? Primeiro ponto, a gente não pode se considerar um robô. Você achar ali que a tua energia, que as suas ações, que o teu movimento diário vem da tua bateria recarregada na tomada e que alguém ali tá mexendo no controle remoto. Não, você não é um robô, você tem vida, você tem luz, você tem energia, você tem consciência, você pensa, né? Você consegue dominar os teus pensamentos. Tem algo aí dentro desse corpo. Então esse é o primeiro ponto para a gente começar a entender o que acontece com esses diferentes níveis, tanto material quanto espiritual. Então é importante a gente frisar aqui que você não é um robô, porque tem gente que acha que morreu vira pedra, morreu, né, acabou, né, que aí já era. Não, a gente precisa entender que tem algo interior aqui guiando todas as nossas ações. E aí, para te ajudar, talvez a ficar um pouquinho mais claro, teve uma vez que eu ouvi uma frase que eu continuo repetindo ela porque ela é muito incrível. Imagina que você está olhando para essa parede. E se você consegue olhar para essa parede, quer dizer que você não é essa parede, né? Tem o eu observador, tem eu observando e tem a parede que é a coisa observada. Beleza, tô vendo a parede. Agora imagina que eu estou olhando para essa garrafa aqui. Então eu sou a Bárbara e a garrafa é a garrafa. Agora imagina que eu estou olhando para o meu corpo. Né? Eu consigo ver o meu corpo. Então eu sou a Bárbara, tem alguém observando e tem o corpo. E tem a carcaça, né? E tem o veículo. E tem a crosta do robô aqui, né? Mas tem alguém guiando esse robô. Tem alguém guiando esse corpo. E da mesma maneira eu posso ir ainda mais profundo e pensar, cara, eu consigo observar meus pensamentos? Eu consigo olhar para o meu corpo, mas eu também consigo olhar para os meus pensamentos. Aquilo que eu penso sobre mim nem sou eu de verdade. Existe alguém além que guia os seus pensamentos. Existe alguém antes dos pensamentos, que é a alma, que é o espírito, que é aquilo que dá vida ao teu corpo. Então a gente precisa começar a dissociar essas diferentes partes para que na hora que você passe por um evento da morte, você perceba, tá, o que está morrendo? E o que morre, né, nessa morte, nesse evento da morte ali do caixão, é o corpo, é a matéria, é a parte física, né, é a carcaça do robô lá. Então, o nosso corpo, ele vai virar alimento para os micro-organismos, vai se degradar, né, vai ir para a natureza, e aí o que sobra, e o que tá dentro, para onde vai, o que acontece com tudo isso? E aí que entra a questão espiritual. É aí que entra as religiões, entra a nossa fé, entra as nossas crenças sobre o que eu acredito, né, sobre a vida. E quando eu fui começar a investigar tudo isso, me veio muito uma frase que eu ouvia na igreja, né, onde os padres, eu vim do catolicismo, né, onde os padres falavam que depois da morte a gente se torna eterno, né, que eu vou viver a eternidade na vida no reino dos céus. Mas, se a gente pesquisar no dicionário o que é eternidade, a eternidade não começa logo depois que morre.
Algo eterno é eterno, e o eterno não tem começo e não tem fim. O eterno é eterno agora. Então significa que você é eterno nesse momento, você não vai se transformar em algo eterno. Você está eterno, você é eterno. E aí a gente pode juntar com a frase do Lavoisier, né, que vem da física aí, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então o que é eterno não veio do nada. O que é eterno continua sendo eterno e a vida entra num grau de continuidade sinistro. Porque as coisas não nascem do nada. Nada nasce do nada. Tudo se transforma, tudo está em constante evolução. E aí agora eu vou trazer uma experiência muito pessoal minha, e aí vai de você acatar ou não, mas eu vou dizer o que aconteceu comigo. Não sei se você já ouviu alguém que passou por uma experiência de quase morte, né? Eles chamam EQM, você pode até procurar mais no YouTube aqui, com certeza vai ter EQM, experiência de quase morte. Onde pessoas chegam a conhecer o que é a morte, chegam a estar em outro estado de consciência. E aconteceu isso comigo. Há 2 anos e meio atrás, onde eu passei por uma jornada incrível aí através da ayahuasca. E aí foi uma jornada de umas 6 horas, onde eu de fato vivi fora do meu corpo, onde eu de fato não estava no planeta Terra. Eu entrei em estado alterado de consciência e naquele momento eu vi toda a egrégora espiritual, eu me vi como terra, eu me vi como água, eu me vi como ar, eu me vi como todos os elementos da natureza e naquele momento nada mais existia, nada mais de matéria existia. Só existia a consciência pura, só existia o meu eu interior e que ali não tinha pensamento, não tinha preocupação, não tinha nada, era só a essência pura. Naquele momento eu também me conectei com pessoas que já tinham partido dessa para melhor, né, que já tinham partido da Terra, e eu me conectei com aquelas pessoas, né, uma amiga minha também que faleceu alguns anos atrás, eu me conectei vividamente com ela, e ali eu percebi que ninguém morria, ninguém se destruía. Ali eu tive uma sensação de inteireza, de completude, como eu nunca tive na vida. E ali eu entendi muita coisa. É meio difícil de explicar algo que aconteceu há 2 anos e meio atrás e com palavras, porque na verdade não tem palavras que descreva a experiência que eu passei, não tem palavras que possa traduzir o que eu vivi naquelas 7 horas, mas foi onde eu tive uma grande visão da vida numa perspectiva muito maior. Como se eu pudesse ver a existência a partir de milhares de anos e não de 29 anos, que é a minha idade atual. Então eu comecei a ver que a vida ela vem acontecendo lá de milhões de anos atrás, milhares de anos atrás, e vai continuar acontecendo os próximos bilhares. Que tudo é uma continuação. É como se eu tivesse saído desse mundo aqui, né, da Terra, e visto tudo numa perspectiva muito maior. Então o evento da morte, que é a partida do meu corpo atual, ele pareceu muito pequeno perto de tudo que eu já vivenciei. Então se naquele momento, né, naquela experiência que eu tivesse morrido, tava tudo bem, tava tudo ótimo. Eu até desejei naquele momento ficar lá daquele outro lado, né, naquele outro estado de consciência onde não existia matéria. Porém, ali eu recebi uma mensagem muito incrível, né, dos anjos, de Deus, da egrégora espiritual, da consciência planetária, da fonte master. É difícil falar o que é. Só quem viveu algo parecido vai entender o que eu tô falando aqui. Mas naquele momento eu recebi uma mensagem muito forte, que era sobre voltar para a Terra e fazer o que tinha que ser feito. E fazer e cumprir o meu propósito e entregar mensagens como essas que eu entrego aqui no meu canal. E depois daquele dia, a minha vida começou a se transformar. Antes daquela data, que foi dia 11 de setembro de 2021, eu era uma pessoa que bebia muito. Eu enchia a cara todos os finais de semana, eu gastava todo o meu dinheiro em drogas, em festas, em roupas, em coisas fúteis. Eu não tinha perspectiva de vida nenhuma, eu não sabia o que eu queria fazer da vida, eu não sabia pra onde eu tava indo, eu só tava vivendo, fazendo um monte de coisa errada, que não tinha nada a ver com os meus valores, meus princípios, eu simplesmente tava vivendo a vida sem rumo. Depois desse dia, que foi no dia 11 de setembro de 2021, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. Eu nunca mais coloquei um pedaço de droga na minha boca. Eu nunca mais fiz nada que me tirasse
do meu propósito. Eu nunca mais fiz nada de que me desviasse daquele caminho que eu tinha acessado, né, no dia da experiência. Eu até tentei, né, beber de novo, mas não deu. Foi um dia ali que eu percebi que tinha acabado. Eu comecei a receber guianças dos meus guias espirituais, da egrégora, né, de Deus falando comigo. E essa conexão e essa comunicação acabou ficando cada vez mais forte, mais intensa. Mas o ponto foi ali que eu percebi que o evento da morte, na verdade, é um grãozinho de areia perto de toda a existência que eu e você, né, fazemos parte. Então, a gente está muito apegado à matéria, a gente está muito apegado àquilo que a gente está vendo com os olhos e esquece de perceber que a vida é muito além disso. A vida é muito além do corpo, muito além do relacionamento, muito além da matéria, muito além do carro. Mas, claro que você querer todas essas coisas, né? A matéria não é uma coisa para você se desapegar totalmente dela, não. Por isso que você tá aqui, na verdade, vivendo o mundo material, para você se desenvolver numa pessoa capaz de conquistar todas as coisas. Mas desde que você não esqueça que existe algo muito mais forte acontecendo. Muito maior acontecendo. Muito mais incrível acontecendo. Então, a morte, pra mim, passou a ser um evento muito pequeno, e digo mais, os eventos pequenininhos também passaram a ser menores ainda. Sabe, o término do namoro, aquela pessoa que te passou pra trás, aquela pessoa que falou alguma coisinha pra você e você não gostou, aquela coisa que não deu certo. Cara, esses eventos pequenininhos são menores ainda, se transformaram em 1 milímetro, 0,001 milímetro de relevância na minha vida. Porque é muito pequeno se a gente passa a comparar com a grandeza da vida. Então, gente, eu não sei como que vai ressoar isso pra vocês, eu não sei se deu pra entender direito, mas é porque é uma experiência muito particular, assim, e eu queria traduzir em palavras pra vocês, mas eu acredito que é quase impossível traduzir essa experiência, mas eu quero mostrar isso pra vocês, né, eu quero falar isso pra vocês, porque isso foi o conhecimento que mudou a minha vida. E aí depois, quando eu voltei dessa experiência e eu comecei a mudar toda a minha vida, né, e eu não era mais a mesma pessoa, eu recebi um chamado para ir viajar o mundo. E eu passei 14 meses viajando o mundo para conhecer ainda mais sobre diferenças culturais, religiosas e ver como as pessoas entendiam sobre tudo aquilo que eu tinha vivido. E eu comecei a ir em diversos países, diversas tribos, diversas culturas totalmente distintas da nossa, e fui ver que se conectava totalmente com o que eu tinha acessado lá em cima. Tanto que, no México, na Tailândia, em Bali, ali na Indonésia, eles celebram a morte das pessoas, eles celebram essa passagem, eles fazem festa. Na Tailândia era festa de 1 semana para a morte das pessoas, porque eles já entenderam, né? Eles também entendem isso, que na verdade a morte é só uma passagem para um outro estado de consciência, que a morte é só um evento para o seu estado evolutivo. Então ali, quando eu vi aquela galera celebrando, tanto que eu fui, uma vez, eu presenciei até lá em Bali, eu presenciei o velório de alguém, né, a festa da passagem de alguém, e eles celebravam. E eles colocavam todas as roupas também no caixão da pessoa ali, queimava tudo, era tipo queima na natureza. Tanto que lá eles não usam nem caixão, nem tem essa questão econômica, né, de vender plano funerário, de vender roupa, de vender caixão, e de poluir a natureza. Não, lá é tudo cremado, é tudo já morreu, já limpa ali, manda o corpo pra natureza ali e o espírito tá evoluindo em outro lugar. E aqui não, né, aqui tudo é dinheiro, tudo do dinheiro. Morreu, é um evento caríssimo e lá já não é assim. Então eu me conectei muito com a sabedoria oriental, porque fez todo sentido com o que eu tinha acessado lá nessa jornada há 2 anos e meio atrás. E eu não sei, né, como isso vai ressoar dentro do teu coração, mas depois que eu acessei essa verdade, parece que hoje eu sou uma pessoa muito mais corajosa, eu sou uma pessoa muito mais destemida, eu sou uma pessoa que simplesmente faz o que tem que ser feito. Eu não tenho mais aquelas crises emocionais de meu Deus, que sofrimento. Não, porque eu sei que, na verdade, a vida ela é muito além disso que a gente está vivendo aqui. O propósito da existência na Terra é para evoluir, é para evolução, é para sentir, é para realmente experienciar as coisas. Então eu não fico mais fugindo desses sentimentos, né? Eu realmente eu quero saber o que aquele sentimento está querendo me dizer. E aí,
continuando essa investigação, né, com essa minha volta pelo mundo, eu fui me conectando com outras personalidades da Bárbara, com realidades paralelas, porque lembra que a eternidade é algo que não tem fim, que nunca teve começo e nunca vai ter fim. Então a alma, a consciência, o meu estado em essência, ele nunca morre, ele nunca vai se perder. E eu comecei a me conectar com essa outra existência, né, com a existência que era antes. E aí eu tive acesso, né, logo no início da minha viagem, eu tive acesso a essa foto aqui, que é da Alexandra David New, né, uma mulher aí que viajou o mundo por 14 anos para escrever sobre espiritualidade, sobre o budismo, sobre tudo isso aqui que eu tô falando nesse vídeo. Ela tem mais de 34 livros publicados aí nos anos de 1920, 1930, por aí. E aí eu fui comparar com essa foto aqui, né, que sou eu, de mochila nas costas, indo viajar pelo mundo também, um mês antes de eu acessar essa foto aqui. E naquele momento abriu um sobrado na minha cabeça, abriu um prédio na minha cabeça de entender que realmente a vida continua e você acaba continuando fazendo aquilo que você já estava fazendo anteriormente. Sabe, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tudo é uma continuidade, você não tá aqui do nada, você não nasceu do nada, as coisas não acontecem do nada, tem um propósito, tem um motivo, tem um lugar para você chegar, tem um caminho a percorrer. E aí, quando eu acessei essas duas fotos aqui, foi bem num dia que eu estava pegando o meu voo rumo à Coreia do Sul. Eu estava no Havaí nesse dia, que foi em julho de 2022. E quando eu estava nesse voo rumo à Coreia do Sul, eu estava lendo o livro dela. E no livro falava que um dos países que ela tinha ido visitar era a Coreia do Sul. E ali ela tinha feito muita pesquisa sobre flor de lótus. Ela falava muito sobre a flor de lótus, né? Que é do renascimento, que é sobre a tua capacidade de nascer, é a tua capacidade de florescer independente das condições externas. E aí ela falou o livro inteiro sobre flor de lótus e eu tenho uma flor de lótus no pé. Olha aqui, não sei se dá pra ver. Eu tenho uma flor de lótus no pé, que eu fiz quando eu tinha 15 anos. E o primeiro lugar que eu vou lá na Coreia do Sul é um templo cheio de flor de lótus. Vou até colocar uma foto aqui do templo de flor de lótus. E ali não tinha mais como duvidar de nada. Eu já tinha acessado muita coisa, eu já tinha me conectado com pessoas que foram, eu já tinha acessado que eu era além do corpo, que o corpo morre, mas eu não. Eu já tinha entendido que a vida continua. Eu já tinha entendido muita coisa, mas aí me conectar com a minha personalidade de 100 anos atrás foi muito mais forte. E por isso que eu falo, gente, não dá pra temer a morte. Na verdade, a gente tem que ansiar pela morte, a gente tem que querer a morte, não no sentido de, ai, quero me matar, não, mas de querer cruzar a linha de chegada. Eu sou muito grata pela vida que eu vivo hoje, eu amo viver na Terra, mas a hora que chegar o momento da morte é porque você cumpriu o que você tinha que cumprir. É porque você chegou onde você tinha que chegar. Hoje, pra mim, a morte é como se fosse uma linha de chegada dos teus aprendizados aqui na Terra. Você tem um limite ali, né, pra aprender. Você tem um certo tipo de lição pra tomar durante a tua vida na Terra. E assim que você aprende essas lições, você parte dessa pra outro nível de consciência. Então, quando eu vejo pessoas morrendo hoje, eu simplesmente sei que é o fim da jornada dela, né? Que agora ela vai começar a evoluir de uma outra forma, num outro lugar. E, gente, eu poderia ficar falando horas sobre esse assunto. É um tema muito complexo, eu abordo ele com muito mais intensidade e profundidade dentro do Metamorfose, que é meu programa de cocriação aí, né? Onde eu falo muito mais sobre isso, porque saber sobre isso te ajuda a criar uma nova realidade, ou seja, buscar por resultados, buscar por coisas materiais também, sabendo que a conquista material é a partir do teu desenvolvimento espiritual. Então lá eu falo muito mais sobre isso. Eu desenvolvi de uma forma muito mais detalhada a minha experiência de quase morte, porque aqui eu teria que ficar falando por horas sobre tudo isso para conseguir encaixar todos os pontos. Mas eu espero que através da minha experiência, né, que foram várias pessoas me pedindo para falar sobre isso aqui no YouTube, eu espero que através da minha experiência tenha surgido alguns pontos de curiosidade para você. Não precisa acreditar no que eu estou falando, mas talvez comece a se questionar, talvez comece a perguntar. E se vocês tiverem interesse que eu fale mais sobre reencarnação, que eu traga mais esse assunto, comenta aqui embaixo também,
que eu falo mais sobre isso, né? Não tô dando foco nesse assunto, mas se for um pedido de vocês, eu venho fazer também. E caso você queira ir nesse assunto de uma maneira muito mais profunda, lá dentro do Metamorfose, eu vou deixar o link aqui embaixo, a gente faz isso de uma maneira muito mais detalhada. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.